graça e paz da parte do Senhor. Dando continuidade à nossa série de sermões acerca dos milagres de Jesus, eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5, versos 1 a 18. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Os irmãos, antes de expor o texto, eu gostaria de fazer alguns apontamentos iniciais. E o primeiro deles é definir o que é um milagre. Eu creio que nesses dias estamos vivendo uma banalização do milagre. O milagre é uma intervenção que muda o curso natural das coisas, uma mudança de um padrão, de uma lei. Por exemplo, se eu abandono um objeto a uma certa altura, a lei da gravidade diz que esse objeto vai cair. Se acontecer alguma coisa ao contrário disso, algo sobrenatural aconteceu, um milagre. O milagre, então, é essa intervenção num padrão, num curso natural. Assim, por exemplo, quando a gente está doente e toma um remédio e melhoramos, é natural do remédio combater aquela doença. Portanto, não houve um milagre. É certo que Deus nos abençoa através da medicina e devemos orar por isso.
mas quando ficamos curados através de um remédio, de um tratamento, não podemos banalizar isso dizendo que isso é um milagre. Milagre é algo extraordinário, que foge ao comum. Era esse aspecto dos milagres que Jesus realizava. O segundo apontamento que eu gostaria de fazer é que os milagres de Jesus não são um fim em si mesmo. Os milagres de Jesus têm uma função maior. E é interessante que, observando o relato de João, nós observamos que João relata 7 milagres de Jesus. Mas no final do seu livro ele disse que Jesus fez muitos outros sinais e milagres que não foram escritos, porque se tivessem sido relatados de uma maneira hiperbólica, ele diz que não existiriam livros capazes de todos aqueles milagres serem escritos. Muitos outros milagres aconteceram, mas João só relata 7, o que deixa claro para nós que o milagre não é algo em si, senão ele teria relatado todos. O milagre não tem um fim em si mesmo, mas os milagres de Jesus tinham uma função de apontar para algo, uma função maior. Os milagres de Jesus, aqui especificamente no Evangelho de João, tinham o objetivo de sinalizar a presença do Filho de Deus. João, por isso, chama também os milagres de sinais. E um sinal é algo que sinaliza algo para fora dele. Um sinal sinaliza uma evidência externa a ele. Os sinais não são então um fim em si mesmo, mas os sinais, especificamente aqui em João, tinham a designação de mostrar que, acompanhado daqueles sinais, estava ali o Filho de Deus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 20 do Evangelho, só para que isso fique bem evidente a nós. Capítulo 20 do Evangelho de João, versos 30 e 31. O evangelista diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os milagres de Jesus tinham um propósito: afirmar que aquele que operava aqueles sinais era o Filho de Deus, e para que aqueles que testemunhassem, ou que hoje nós que vimos e que lemos esses registros na palavra, cremos que Ele é o Filho de Deus e que, crendo nele, tenhamos vida em seu nome. Então, os sinais, os milagres, eles tinham um propósito. Não eram fechados em si, mas tinham um propósito de evidenciar que diante daqueles sinais, aquele que operava aqueles sinais, era o Filho de Deus. E as profecias do Antigo Testamento profetizaram este dia. Todos os profetas, todos os livros, desde Gênesis até o último livro Malaquias, os profetas pré-anunciaram este dia e disseram que este dia, quando o Filho de Deus viria, grandes sinais o acompanhariam. Isaías 35 mostra bem isso. Os coxos iriam andar, os cegos iriam ver. Aqueles sinais eram a evidência de que o Filho de Deus veio. O Emanuel, o Deus conosco prometido desde Gênesis, chegou. Após 400 anos da última profecia do Antigo Testamento, esse dia chegou, e aqueles sinais testificaram isso. O Filho de Deus estava naquele momento entre nós. Ele é o Deus conosco, o Filho de Deus, a quem podemos depositar a nossa confiança. Então eu gostaria de fazer esses apontamentos para então passarmos ao texto
em si. Depois de algum tempo de Jesus ter curado o filho de um oficial do rei, que foi o primeiro milagre dessa série de sermões que a gente viu aqui na igreja, Jesus sai da Galileia e vai para Jerusalém, para uma festa do calendário judaico. Era costume dos judeus, espalhados por todas aquelas regiões, de tempos em tempos irem até Jerusalém para celebrar alguma festa do calendário judaico, ou para prestar adoração no templo. Podia ser a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes ou a Páscoa, nós não sabemos qual. Mas Jesus, algum tempo depois de curar o filho do oficial do rei, ele vai até Jerusalém para uma festa. E chegando à cidade, Jesus passa pelo tanque de Betesda, tanque da casa de misericórdia, que é o significado desse nome em hebraico, e onde havia ali naquele tanque uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E Jesus, passando por aquele local, ele vê então, enxerga aquela multidão de enfermos. E aí nós chegamos no verso 4 do texto. E a gente observa que o verso 4 está na nossa Bíblia aí entre colchetes. O que significa isso? Significa que esse versículo, esse trecho do texto, ele não está presente nos manuscritos mais antigos. Nós sabemos que nós temos a Bíblia hoje e ela é fruto de cópias que foram feitas dos originais e que chegaram até nós. Mas, se pesquisarmos os manuscritos mais antigos, mais próximos dos originais, esse versículo não está presente. Por isso ele está aqui entre colchetes. E o que se entende, o que os especialistas nos informam, é que essa foi uma nota explicativa de algum copista do original, que ele, nesse texto, nesse versículo, ele tenta explicar o porquê existia ali uma grande quantidade de enfermos. Então existia uma crença que de tempos em tempos um anjo vinha e movia as águas daquele tanque, e o primeiro que entrasse naquelas águas ficava curado. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, essa nota explicativa, ela explica algo que é um pouco diferente ou contrário à característica do nosso Deus. Porque se um anjo, de fato, fosse ali, movesse aquelas águas e o primeiro que adentrasse no tanque fosse abençoado, Deus seria um Deus seletivo, que estaria ali dando um privilégio para aqueles que fossem mais rápidos, mais ágeis, ou que tivessem mais recursos para entrar no tanque. E isso, de alguma forma, explica essa questão desse versículo estar entre colchetes, né? Não é um texto inspirado, mas o que se tem aqui é uma nota explicativa, que explicava uma lenda, ou uma superstição daquele povo, de que de tempos em tempos ocorria esse anjo que agitava aquelas águas. Então, de fato, essa parte do versículo é uma nota de algum copista, que explica o fato de estarem muitos doentes ali. O fato é que no verso 5, o evangelista nos diz que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, 38 anos com uma enfermidade, e essa enfermidade parece ser uma paralisia, porque aquele homem ficava ali deitado num leito, uma espécie de maca, e ele dependia de outras pessoas para se locomover com velocidade, para se locomover com rapidez, como deixa claro o verso 7. Não que aquele homem não conseguisse se mover, porque no verso 7 diz que ele tentava ir ao tanque, mas alguém chegava primeiro do que ele. Então existia uma espécie de paralisia das pernas, talvez ele conseguia se movimentar com os braços, mas ele se movimentava muito vagarosamente. E eu creio que Jesus já conhecia aquele homem. Aquele homem estava enfermo há 38 anos, e ele estava ali junto ao tanque de Betesda, que fica na entrada norte de Jerusalém.
e Jesus morava na Galiléia, que ficava ao norte de Jerusalém. Então ele passava frequentemente ali por aquele caminho. Pelo menos uma vez por ano, Jesus, enquanto nascido debaixo da lei, observante da lei judaica, ele vinha a Jerusalém para observar o calendário litúrgico da religião judaica. E Jesus passava ali pela porta das ovelhas, que é a porta da entrada norte, onde ficava esse tanque. Eu creio que Jesus já tinha, nessa época, por volta dos seus 30 anos, e durante 30 anos Jesus acessava Jerusalém, e eu creio que Jesus já conhecia aquele homem de vista. E o verso 6 parece colaborar com essa teoria, porque o verso 6 nos diz que Jesus sabia que aquele homem estava enfermo há muito tempo. O fato, meus irmãos, é que no verso 6, Jesus, vendo aquele homem ali deitado, e sabendo que tempo após tempo ele passava por ali e via aquele homem da mesma forma, deitado, parece que Jesus ficou de uma certa forma incomodado com a atitude daquele homem, de estar sempre ali do mesmo jeito, sem mostrar nenhuma força, nenhum vigor. E Jesus pergunta àquele homem então: queres ser curado? Jesus parece que via uma paralisia, não só no corpo daquele homem, mas também uma paralisia em sua mente. E Jesus ele desafia a paralisia mental daquele homem, perguntando: queres ser curado? O que parece, meus irmãos, é que aquele homem havia se acostumado àquela situação. Ele havia se acostumado ao assistencialismo. Provavelmente, ele também praticava a mendicância, porque não podia ali fazer algum trabalho. Aquela então, meus irmãos, se tornou uma situação cômoda para aquele homem. Ele não procurava meios para se integrar na sociedade. Parece que ele estava fora do convívio familiar. Aquele homem não procurava ser útil, mesmo com as suas limitações. Ele se acomodou com aquela situação. Da mesma forma, muitos hoje estão na mesma condição. Acomodaram-se com o assistencialismo, acomodaram-se com a miséria, não têm coragem para suplantar suas fraquezas e produzir algo. Antes, ficam esperando um milagre cair do céu. Creio que essa era a situação daquele homem. Por isso Jesus lhe pergunta: queres ser curado? Você quer de fato sair dessa situação? E a resposta daquele homem, no verso 7, não é uma resposta positiva: eu quero ser curado. Ao invés disso, aquele homem reclama, aquele homem murmura. Verso 7, ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele murmura: eu não tenho ninguém. Parece que ele estava de fato acomodado com aquela situação. Então Jesus, no versículo 8, lhe diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o verso 9 nos diz que imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Deus efetuou um grande milagre na vida daquele homem. E percebam o caráter miraculoso daquele ato. Imediatamente, aquele homem se pôs a andar. Era da natureza daquele homem ficar deitado, sem movimentar as pernas, sem andar, mas de súbito, ele andou. Ele não andou meio torto, como às vezes a gente vê alguns milagres aí dos nossos dias. De fato ele andou,
E isso é provado pela sequência do texto, quando mais tarde Jesus o encontra no templo, andando com as próprias pernas. Um sinal maravilhoso aconteceu naquele dia. O Filho de Deus estava ali, o prometido Emanuel, aquele que cumpriu os requisitos da promessa, aquele do qual os sinais sinalizavam que era o Messias prometido. Um sinal maravilhoso aconteceu. O Filho de Deus estava ali entre nós, e o Filho de Deus operara um milagre maravilhoso naquele homem. Mas o mais interessante que a gente percebe nessa história é que, diferente de muitos outros sinais e milagres que Jesus fez, nesse milagre, aquele homem, ele em momento algum, ele demonstra fé. Ele não pediu ninguém que o levasse até Jesus. Jesus que foi até ele. Ele não viu em Jesus algum poder divino, mas diante de Jesus preferia crer na superstição de um tanque. E Jesus, ao curá-lo, não exige dele fé, como muitas vezes a gente vê nos outros milagres. Aquele homem não exerceu fé, aquele homem não creu. Por isso, após os judeus interrogarem aquele homem no versículo 10, dizendo que ele não poderia carregar o leito porque era sábado, e aqui a gente tem que fazer um adendo, existia uma lei no judaísmo que era proibido carregar cargas no sábado, mas essas cargas eram cargas comerciais, não podia trabalhar no sábado, porque o sábado era santificado ao Senhor. Então não podia carregar cargas no sentido de vender e comprar cargas. Não era o caso daquele homem ali. Aquele homem carregava o leito porque havia sido curado. Ele não estava ganhando dinheiro com aquilo. Ele não estava violando o sábado. Aquele homem, ele estava carregando o leito porque ele havia sido curado. A gente percebe aqui então como é triste o legalismo daqueles judeus. Mas voltando aqui ao homem, ao ser questionado pelos judeus, no versículo 10, que não era lícito a ele carregar o leito no sábado, ele dá uma resposta intrigante. Ele não demonstra ali nenhuma gratidão a Jesus pelo que ocorrera. Antes, ele coloca em Jesus a responsabilidade por ele estar carregando o leito. Ao ser questionado pelos judeus, hoje é sábado, verso 10, e não te é lícito carregar o leito, ele responde: o mesmo que me curou, que me disse, toma o teu leito e anda. Ele estava acostumado a não assumir responsabilidades, e ele joga a responsabilidade para cima de Jesus. E os judeus então perguntam: então quem foi o que te curou? Mas ele, no versículo 12, já não pode dizer quem o havia curado, porque Jesus havia se retirado, porque havia muita gente naquele lugar. E Jesus não faz milagre simplesmente para aparecer. Jesus faz tudo com um propósito, né? Jesus faz tudo com um propósito, e ele já havia se retirado dali, e não deu para aquele homem apontar para os judeus quem o havia mandado carregar o leito. Mas o texto continua no versículo 14, e a partir do versículo 14 nós temos a narração de um novo encontro de Jesus com aquele homem, desta vez no templo. Jesus encontra aquele homem no templo e diz o seguinte: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu creio que esse versículo é um versículo chave para entendermos a mensagem do texto. Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior.
há duas coisas importantes nesse versículo. Em primeiro lugar, aquela enfermidade daquele homem foi uma enfermidade consequência de um pecado específico. Porque Jesus diz para ele: ora, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior do que essa. Ou seja, aquela coisa que ele sofrera foi porque ele viveu algum pecado, ele estava vivendo em pecado, então aquela enfermidade o acometeu. Nem toda enfermidade, eu creio que a maioria delas é consequência de pecado, mas naquele caso ali era. E a segunda coisa que nós entendemos com esse versículo é que se ele voltasse a viver em pecado, se ele continuasse vivendo em pecado, alguma coisa pior aconteceria. E a gente fica perguntando o que seria esse algo pior. E esse algo pior, meus irmãos e amigos, é a condenação eterna no inferno. Jesus amorosamente havia dito àquele homem, havia advertido aquele homem, que aquela enfermidade era só um alerta, mas que agora, se ele voltasse, se ele continuasse a viver em pecado, uma coisa pior aconteceria. E há algo pior, meus irmãos, do que os transtornos terrenos. Há algo pior que a dor aqui. Há algo pior do que o choro aqui, do que a miséria daqui. Há algo pior do que as enfermidades dessa terra. E esse algo pior é permanecer a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Para lá irão todos que permanecem nos seus pecados. E Jesus fez uma advertência àquele homem: se você continuasse a viver em pecado, esta coisa pior aconteceria a ele. E o que me parece, irmãos e amigos, é que esse homem não deu ouvidos a Jesus, porque no versículo 15, após Jesus dizer essas palavras para ele, o texto diz que ele se retira de Jesus, ele vai até os judeus e diz aos judeus que Jesus foi quem o havia curado. Depois daquela conversa com Jesus, aquele homem vai e delata Jesus para os seus perseguidores. Que coisa incrível! Um milagre extraordinário, maravilhoso, havia sido realizado na vida daquele homem. Mas aquele milagre não surtiu o propósito esperado, o efeito esperado. O sinal era uma evidência de algo externo a ele, era uma evidência de que o Filho de Deus estava ali. Mas aquele homem não percebeu isso. Ele não foi levado a entender que estava diante do bem supremo, do Todo-Poderoso, do Verbo pelo qual todas as coisas haviam sido feitas. Ele continuou nos seus pecados, não creu em Jesus. Em momento algum aquele homem demonstra gratidão a Jesus. Antes, ele amou mais a aprovação dos judeus do que a glória de Deus na manifestação do seu Filho. Os judeus foram logo perseguir a Jesus, versículo 16. Mas Jesus lhes disse no verso 17: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ao dizer isso, Jesus se coloca como o filho deste Pai, e este Pai é o Deus Pai, e ele se coloca como o Filho de Deus. O Filho de Deus estava ali. O Filho de Deus habitou no meio de nós, e os seus milagres e sinais testificaram isso. Ele habitou entre nós, como disse o próprio evangelista e apóstolo João. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do Filho único do Pai. O Filho de Deus, o Deus encarnado, estava ali. Os seus sinais testificaram isso, mas aquele homem sobre o qual
um grande milagre havia sido feito, não o percebeu. E parece não, com certeza aqueles judeus igualmente não perceberam. Aqueles judeus conheciam aquele homem, ele estava há 38 anos ali, sofrendo. E ao ver aquele homem andando, o que se espera é um entusiasmo, uma alegria. O que aconteceu contigo? Por que você está andando? Você foi curado? Quem te curou? Mas na verdade o interesse deles não era encontrar ou se alegrar naquela bênção, se alegrar naquele que havia efetuado aquela manifestação maravilhosa. O cuidado dos judeus era o seu legalismo. Estavam preocupados não com a cura daquele homem, mas estavam preocupados com aquele homem estar carregando um leito. Aqueles judeus também perderam uma grande oportunidade de, diante de um sinal maravilhoso, conhecer o Filho de Deus. E você que está aqui nessa noite, diante de um milagre maravilhoso como esse, relatado nas Escrituras, você percebe o Filho de Deus? Através da sua palavra pregada, ensinada, lida, você conhece, você consegue perceber a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, para o qual esses sinais apontam? O que te trouxe aqui nessa noite? Você veio aqui por causa do Filho de Deus? Ou você está aqui interessado somente num milagre em si? O relato da palavra de Deus, dos sinais e dos milagres que Ele operou, desvenda os seus olhos para que você enxergue o Filho de Deus? Você já conheceu o Filho de Deus manifestado nas Sagradas Escrituras? Ou você está aqui somente interessado num milagre em si? Você conhece a pessoa do Filho de Deus? Ele é uma pessoa, ele não é uma coisa, ele não é um êxtase, ele não é um conceito. Ele é uma pessoa, é possível se relacionar com Ele, é possível ter afetos por Ele, é possível amá-lo, amar a sua glória. Você consegue enxergar o Filho de Deus? Aquele homem, diante de um sinal tão evidente e maravilhoso, não conseguiu enxergar. Mas os milagres, eles não têm um significado em si mesmo. Nós não devemos buscar a Deus buscando os seus milagres, mas os milagres têm a função de testificar que o Filho de Deus habitou entre nós. Eles foram um sinal da chegada do reino de Deus, do Messias prometido, do Deus conosco. Por isso, quando Ele esteve aqui em carne, Ele realizou muitos milagres, milagres em profusão, porque Ele tinha um propósito, e Ele não faz nada sem propósito. E aqueles milagres tinham essa finalidade: sinalizar que o tempo chegou, uma nova era havia sido desnudada diante dos olhos humanos. O próprio Deus veio e habitou diante de nós. Não que Ele não possa fazer milagres hoje, Deus é soberano, faz milagres quando quer, a hora que quer e da forma que Ele quer. Mas como eu já disse, Ele não faz nada de maneira despropositada. A profusão de milagres que existiu quando Jesus veio tinha um objetivo de mostrar que o Filho de Deus veio habitar diante de nós. E nós não precisamos de milagres hoje para crermos nele. Eles já estão registrados nas Escrituras. Por isso, nós defendemos tanto que as Escrituras são a única norma de fé e prática para nós. Ela é suficiente, nada além dela
é necessário. Nada além dela é necessário para a gente crer que Jesus é o Filho de Deus. E o próprio Jesus, ainda no Evangelho de João, disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Nessa noite, diante de um sinal maravilhoso que Jesus fez, e chega a nós hoje através das Escrituras, você consegue crer no Filho de Deus? Como você vai sair daqui esta noite? Você vai continuar vivendo, buscando somente as bênçãos desse Deus? Você vai de fato reconhecer que Ele é uma pessoa relacionável, todo-poderoso, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário, como o resto do Evangelho vai nos dizer, e que de graça oferece o seu perdão a todos que creem nele como Filho de Deus. Essa é a finalidade do relato dos milagres. Ele é o Filho de Deus. Aleluia! E Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Para aqueles que, através das Escrituras, creem em Jesus como Filho de Deus, e por isso recebem o perdão dos pecados, a Bíblia nos mostra que quando Ele voltar a essa terra, porque Ele há de voltar e a sua volta está próxima, e consigo Ele vai trazer a consumação desse reino que Ele inaugurou nas épocas do Novo Testamento. Ele trará a consumação desse reino, e juntamente com a consumação desse reino, Ele vai trazer a consumação dos seus sinais. E para eles que hoje creem nele como Filho de Deus, aquele dia vai chegar, o dia da sua volta, em que os milagres serão consumados, a saber, e Ele voltará, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Glórias a Deus, porque Ele esteve no meio de nós, e os seus sinais aconteceram para apontar isso, mas quando Ele voltar em glória para consumar o seu reino, esses sinais virão em plenitude. O que nós tivemos naquela época, o que nós temos hoje aqui, são só gotas do que está por vir, e Ele nos enxugará do olho toda lágrima, e não haverá mais dor. Esse milagre final é destinado àqueles que hoje, nessa era provisória que nós vivemos, através do relato da palavra de Deus, creem que Jesus é Deus encarnado, que Ele é o Filho de Deus. Diante desses milagres, destes sinais e da palavra de Deus, qual é a sua posição? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor cumpriu a Tua promessa, e o Senhor veio habitar entre nós na pessoa do Seu Filho, e o Senhor habitou entre nós cheio de graça e de verdade, com grandes sinais e prodígios, e nós vimos a Tua glória, glória como do único Filho de Deus. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão aqui nessa noite, que através do testemunho da Tua palavra já creram em Jesus como Filho de Deus, e que assim, Senhor, herdarão a vida eterna, onde a consumação do Seu reino virá em poder e glória, e serão transformados e viverão eternamente na presença do bem supremo que és Tu. E nós te pedimos, Senhor, por aqueles que estão aqui nessa noite, que ainda não creram no Filho de Deus pelo testemunho das Escrituras,
mas que muitas vezes estão nas igrejas procurando somente o milagre, crendo que a religião é um fim em si mesmo, que os milagres são um fim em si mesmo. Que nesta noite o Senhor desvende olhos aqui, Senhor, para que eles possam crer que o Senhor é o Filho de Deus. Nós admitimos, Senhor, que nenhum de nós aqui, pelas nossas próprias forças, o perceberíamos, se não fosse o Teu próprio Espírito a agir em nós. Por isso nós Te agradecemos. E nós Te pedimos que o Teu Espírito desça sobre nós nesta noite com poder, glória e graça, e desvende os olhos de todos, para que todos aqui nessa noite contemplem o Filho de Deus na mensagem da Tua santa palavra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.